Então, né, se você pesquisar aí pela internet, você vai ver que o símbolo da divisão e o traço, né, da fração, eles têm o mesmo peso, né? É dito que eles têm o mesmo valor. E qualquer IA da internet vai estar testando assim. E eles têm o mesmo peso e valor. Só que não é bem assim, né? Porque tem o contexto, né? E não é dito do contexto, não é falado do contexto. O contexto é super importante. Então, os símbolos são totalmente iguais ou não? Mas para você ficar ligado, por que não está certo fazer aquela mistura entre fração e números inteiros? Vamos colocar aqui, né? A fração. O que é uma fração? Vamos pegar aqui 8 sobre 8 dividido por 8 sobre 8, certo? O número inteiro está expressado aqui na fração também, né? Ele está aqui, ó, ele está oculto. Aqui também ele está oculto. Quando está oculto, ele é zero, né? Aqui seria um zero. Zeros inteiros, 8 oitavos. Zeros inteiros, 8 oitavos, certo? Por isso que vai dar 1. 8 dividido por 8, 8 dividido por 8 vai dar 1. Zero inteiro com mais 1 dá 1. Zero inteiro com mais 1 dá 1. 1 dividido por 1 dá 1, certo? Então, a fração tem um número oculto aqui. E você não pode estar misturando esse número oculto com o outro número oculto que está lá, né? Por isso que você não pode estar subscrevendo dessa forma aqui com aquela dali, certo? São totalmente contexto diferente. Então, para você não errar mais, você não pode misturar o número inteiro com o número fracionado, né? Você está levando um contexto diferente. Por isso que a maioria das pessoas erram quando apresenta essa questão. E não é só dessa forma, né? Poderia ser mais números aqui. E ele faz vários vídeos, né? Colocando outros números, colocando 3 dividido por 3, dividido por 3, dividido por 3, ou 7 dividido por 7, dividido por 7, dividido por 7. E todos eles vai dar o mesmo resultado, né? Que você mantém, né? Vamos supor que você vai colocar letra, né? Minha esposa não gosta muito de letra nas questões matemáticas, mas é realmente necessário. Vamos supor aqui o A, né, dividido por A, dividido por A, dividido por A, isso aqui, né, vai dar o A elevado a menos 2, que é da mesma forma lá. Então, se você só substituir o a letra pelo número, e você vai ter o mesmo resultado. E N, né, formas de fazer. Então, vamos reforçar isso daqui, né? Vamos pegar 3 números aí, 3, 3, 8 e 4, certo? Vamos analisar de forma de fração e números inteiros. O 3, ele é um número inteiro, certo? O 8 e o 4 também. Aqui, nós sabemos que tem uma vírgula e depois da vírgula não tem nada, né? Por isso que a gente não coloca ela, né? Ela está oculto, né? Mesma forma 8,000 e 4,000. Isso aqui está oculto, mas é um número, né? Que a gente tem que lembrar que existe, né? Então o 3, o 8 e o 4 são números inteiros e o que está depois da vírgula não interessa porque não tem nada. Da mesma forma, se você colocar em forma de fração, né, 3 dividido por 8, 3 oitavos, né, 3 oitavos, né, como eu expliquei, né, aqui também tem um número oculto, que seria o zero nesse caso. Zeros inteiros e 3 oitavos, né, significa que 1 inteiro foi dividido em 8 partes e a gente pegou 3 partes, né, isso que está subscrevendo aqui, né, 3 oitavos. Então, a gente poderia estar escrevendo aqui 3 oitavos dividido por 3 quartos, certo? Ou, né, usando esses 3 números aqui, a gente poderia estar escrevendo de outra forma aqui, que é uma outra coisa de se entender, né? Que é outro contexto, seria 3 dividido por 8, dividido por 3, dividido por 4, certo? Viu que a gente está no mesmo contexto lá daquela questão, né? Só que para a gente entender o que está acontecendo, a gente colocou números diferentes.
Porque se você coloca números iguais, a gente tem aquela confusão toda lá, né? E aqui para a gente saber o que está acontecendo com cada número, então a gente coloca números diferentes, certo? Então, aqui você vai ter 3/8 vezes 4/3, porque a gente inverte o segundo membro. Aqui a gente simplifica, né? 3 dividido por 3 dá 1, 3 dividido por 3 dá 1, certo? Aqui a gente divide por 4, 8 dividido por 4 dá 2, 4 dividido por 4 dá 1. Então 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 1 dá 2. Então 3/8 dividido por 3/4 é exatamente igual a metade, a 1/2. Mas aqui, né, como que a gente faria? Dividindo por partes? Não, vamos pegar e colocar tudo na forma de fração também, né? Igual daquela forma. 3/1 dividido por 8/1 dividido por 3/1 dividido por 4/1. A gente mantém o primeiro membro, 3/1, e multiplica o inverso de todos os outros, né? 1/8 vezes 1/3 vezes 1/4. Fica bem mais fácil de estar resolvendo, né? Se você tem aqui 3 aqui em cima e 3 lá embaixo, você simplifica aqui, fica 1 e aqui fica 1, né? Então fica 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, certo? 8 vezes 1 dá 8, vezes 4 dá 32, 32. 1/32. Simples de estar resolvendo. Agora, se você quiser ir dividindo, né, você vai fazer aquela conta de divisão lá e vai ficar enorme, né? E você acaba, às vezes, errando lá na vírgula, né? Ó, que errei, esqueci de baixar um 0, né? Acabou colocando um pequenininho lá, porque 1 dividido por 32 dá um número muito pequeno, né? É 0,0 alguma coisa lá. Então você acaba errando onde você baixa o 0. Mas assim fica tão mais fácil. Então, eu fiz um exercício aqui para explicar o contexto do que é fração, dividido por fração, né? Divisão entre frações e divisão entre números inteiros, né? A diferença que é um do outro, usando esse mesmo exemplo aqui do 3/8, 3/4, 3/8/4. Vou estar explicando aqui nesse desenho, para todo mundo entender. Aqui temos, né, 1, 2, 3. 3 inteiros e foi dividido em 8 partes. Então, é 3 dividido por 8. 3 dividido por 8 dá esse resultado aqui. Seria 3 inteiros dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 inteiros dividido em 8 partes dá esse resultado aqui. Aqui a gente tem 3/8, que seria 1 inteiro, né? Proporção diferente, tá bom? Mas a gente tem 1 inteiro que foi dividido em 8 partes. E pegamos 3 dessa divisão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 inteiro dividido por 8. E pegamos 3 partes desse inteiro, certo? Aqui temos 3/4, né? 1 inteiro dividido em 4 partes. E pegamos 3 partes de 4, certo? Se a gente pegar o exemplo aqui, né, e fazer 3 dividido por 8, dividido por 3, dividido por 4, a gente tem a segunda configuração. A gente tem 3 dividido por 8, tem esse pedaço aqui, né? Dividido por 3, a gente pegou esse pedaço aqui e dividiu em 3 partes. E depois pegou, né, 3 dividido por 8 deu isso daqui. Dividido por 3 deu isso daqui, certo? Depois a gente pegou e dividiu por 4, né? Isso aqui dividiu por 4 e deu isso daqui. 3 dividido por 8 dividido por 3 dividido por 4 é igual a 1/32. Esse pedacinho aqui representa isso tudo aqui dividido por 8, dividido por 3, dividido por 4, certo? Que deu 1/32. Se você pegar, contar, você coloca 32 pedacinhos daquilo lá
o inteiro, certo? A gente pegou só uma parte dele. E agora, vou colocar a forma de fração, né? 3/8, a gente tem aqui 3, né? 3/8, que é o inteiro dividido em 8 partes, e pegamos 3. Aí você tem aqui o 3/4, né? E a gente vai fazer 3/8, que são esses 3 aqui, dividido para esses 3 aqui, que seriam os 3/4, né? Então a gente tem aqui os 3/8 aqui, certo? E a gente vai pegar esses 3/8 aqui e dividir ele para 3/4. É o que está falando aqui. 3/8 dividido para 3/4. E o que temos aqui, né? Você vê aqui, ó. Cada parte aqui, ó, ela tem a metade que ganhou dessa divisão. Então, isso daqui, 3/8 dividido por 3/4 é igual a metade, né, que ela ganhou para cada um, certo? Não é para você errar mais isso daí, tá ok? Você tem que entender o contexto, tem que entender que são entendimentos diferentes, que é o traço, né, da fração e o símbolo da divisão. Em contextos diferentes, eles não têm o mesmo peso. Significa coisas diferentes, tá ok?